É isso aí, galera. Boa noite a todos. Caracos, meu, é assim. Boa noite. Já tá todo mundo cansado, é isso? Mais ou menos. Quem tá aqui desde ontem? Esse cara pode estar um pouquinho cansado, né? Os outros só vieram aqui hoje, é isso? É? E já estão assim cansados? Boa noite! Aê! Ô! Ah, agora sim, e aí, galera, beleza? Então é o seguinte, nós vamos falar aqui hoje sobre 5 erros que o desenvolvedor comete. Tem um microfone que eu posso ficar passando aqui com esse pessoal? Vamos ver quem são vocês para começo de conversa. Obrigado. E aí, você é desenvolvedor o quê? Sou desenvolvedor .NET. .NET? É, .NET. Muito bem, e você? Pascal. Pascal. PHP. PHP, e você? .NET. .NET, beleza. JavaScript. JavaScript? Nada. Nada? O que vocês consideram ali? Qual é o erro que você comete? Você vem só para rir da gente, é isso? O cara veio só para rir da gente aqui, e você? Java. Desenvolvedor Java. Quem é desenvolvedor Java aqui? Aê, tem a galera de Java. Quem é desenvolvedor .NET? Beleza. O cara falou Pascal aqui, né? Quem é desenvolvedor Pascal? Além dele, tem mais uns ali, beleza. Né? Ela falou PHP. PHP tem que ter bastante. Quem é PHP aqui? Já foi, tá valendo, né? Tá certo? Quem não é desenvolvedor aqui? Né? Então assim, ele nem levantou a mão, falou que não era, mas você tá fazendo o que aqui? Eu sou administradora, na verdade eu tô acompanhando ele. Ah, ele é desenvolvedor? Ele é. E ele te obrigou a estar aqui? Mais ou menos isso. É, tá certo, é isso aí. Muito bem. Agora, você administra desenvolvedores? Já fiz isso. Então beleza. Então é bom você saber os erros que eles cometem, né? Tá certo? É isso aí. Você sabe que eu tinha dado o nome dessa palestra de os 5 bugs que o desenvolvedor comete, né? O problema de a gente falar bug, a gente adora falar bug, né? Quem comete bug aqui? Quem não levantou a mão é mentiroso. Tá certo? Né? Ou não sabe o suficiente para saber que comete bug, né? Pode ser também. Né? Quando a gente fala bug, tem um problema, né? Alguém gosta de errar aqui? Né? Você gosta de errar? Tá errando que se aprende, né? Tá certo, é isso aí. Né? Então assim, a gente gosta de ficar tentando, né? A gente gosta de tentar, mas errar a gente não sente muito bem, né? Aí quando você fala assim, os erros que o desenvolvedor comete, o erro somos nós que cometemos, certo? E o bug? O bug apareceu. Tá certo? O bug vem andando lá, né? Assim, olha, apareceu, sei lá de onde veio esse bug aqui. Tá certo? Bug é erro. Erro é nossa falta. Tá certo? A gente tem que assumir isso. Agora, a questão mais importante é o seguinte. A gente trabalha aqui com desenvolvimento. Bem, primeiro falar o seguinte. Essa minha palestra aqui, normalmente, eu falo que são os 5 erros que o desenvolvedor Java comete. Né? Mas são os mesmos, para qualquer desenvolvedor. Agora, eu sou um desenvolvedor Java. Então eu não posso acusar o cara de .NET que ele comete os mesmos erros, porque eu sei que eu cometo. Agora não sei, né, se é querer .NET, eu não sei, tá certo? Mas, quando a gente fala aqui, a gente está falando aqui um pouco de carreira. Né? E quando a gente vai falar de carreira, uma coisa interessante é o seguinte, carreira é nossa responsabilidade. Tá certo? Como é seu nome? Oi? Carla. A Carla aqui vai representar os nossos chefes, tá certo? Porque ela é administradora, né? Então, assim, não adianta a nossa carreira, a gente colocar a nossa carreira nas mãos da Carla. Tá certo? Não adianta, né? Porque muita gente, a gente começa a falar com as pessoas, e aí a gente fala assim, que você tem que fazer algumas coisas importantes para sua carreira. Aí o pessoal fala assim, mas eu não tenho tempo. Meu chefe não me dá tempo, a Carla não me dá tempo. Tá certo? Para fazer as coisas. O problema é que, de quem é a carreira? É do seu chefe? Tá certo? É da Carla, a carreira? Né? A carreira é nossa. Portanto, quem é responsável pela nossa carreira? Nós. Tá certo? Então, se você não tem tempo, arranje. Né? Se você não tem dinheiro, arranje. Se vira, meu. Tá certo? Porque a responsabilidade é sua. Qual que é a alternativa? Se você não assumir a responsabilidade, se você não assumir a grana, se você não arranjar o tempo, qual é a alternativa? Você vai ficar parado no mesmo lugar que você está agora e acabou.
Tá certo? Então, essa alternativa ninguém quer. A gente não está aqui para ficar parado. Vocês não estão aqui na Campus Party, tá certo? Para ficar parado, porque vocês acham que a sua carreira vai magicamente acontecer. Vocês estão aqui porque vocês estão investindo. Investindo tempo, investindo dinheiro, investindo, né, ouvido, né? Porque aqui é fogo, né? Tá certo? Você não consegue ficar com o ouvido tranquilo o dia inteiro, né? Vocês estão aqui gastando dinheiro com remédio para dor de cabeça, né? Certo? Então, assim, vocês estão aqui investindo na sua carreira. E, portanto, vocês já não estão ficando parados. Agora, infelizmente, a gente tem algumas ideias fixas que a gente acaba perdendo as grandes oportunidades da nossa carreira. É isso que nós vamos falar aqui agora, o que eu considero os 5 maiores erros que o desenvolvedor comete, que impede a gente crescer na carreira. E eu queria convidar vocês, esse QR Code aqui é o mesmo que está aqui embaixo, tá certo? A gente tem um projeto que é o Career Secrets, onde a gente entrevistou e continua entrevistando alguns dos maiores desenvolvedores do mundo. São desenvolvedores Java, tá certo? É um projeto para desenvolvedores Java, mas, obviamente, as dicas são válidas para qualquer desenvolvedor. A gente está entrevistando alguns dos maiores desenvolvedores Java do mundo e eles estão contando quais são os segredos de carreira que eles estão fazendo, tá certo? Então, principalmente para você que é desenvolvedor Java, vale muito a pena. Para você que não é, saiba que as dicas vão ser dicas de Java, mas as dicas de carreira são super importantes, dependendo do que você está fazendo, tá certo? Queria convidar todos vocês para participar. Mas, vamos lá então, porque eu considero o primeiro erro, tá certo? A gente vai contar de trás para frente, né? Então, erro número 5, tá certo? De o que os desenvolvedores fazem, né? Não praticar. O desenvolvedor tem uma coisa que é o seguinte, a gente acha que a gente pode simplesmente, a gente fez faculdade, fizemos alguns projetos, a gente pode simplesmente sentar no computador e sair programando. Desenvolvimento de software é uma atividade altamente criativa. Altamente criativa. E não só altamente criativa, mas também super difícil. Tá certo? Se você alguma vez na vida já pensou em desistir da computação, beleza, é isso mesmo. Se você nunca pensou em desistir, provavelmente você ainda não passou pelas dificuldades. Pode continuar batalhando, você ainda tem que achar mais dificuldade. Mas computação é algo difícil. Tem uma frase de um computólogo, Dijkstra, que ele diz o seguinte, que os matemáticos medíocres deveriam se ater à matemática aplicada. Os matemáticos medíocres deveriam se ater à matemática aplicada. Não sei quem fez matemática aplicada na faculdade, e matemática aplicada é foda. Tá certo? Mas Dijkstra diz que os matemáticos medíocres deveriam se ater à matemática aplicada, porque a ciência da computação é muito difícil. Tá certo? Então, computação é difícil, é uma das coisas mais complexas que o ser humano já inventou. A gente não sabe até hoje como estimar o tempo de um projeto, a gente não sabe quanto tempo demora uma atividade qualquer da computação. Tá certo? Qualquer coisa que eu pedir para você fazer, você não sabe quanto tempo você vai demorar. A menos que seja simples demais. Mas qualquer coisa um pouquinho mais desconhecida, você não tem como medir, como dizer quanto tempo você vai demorar. Então, a computação é altamente difícil. Mas além de ser altamente difícil, ela é uma atividade altamente criativa. E deixa eu perguntar para vocês aqui, quantos de vocês são músicos? Né? Tem sempre alguns músicos aqui, muito bom, tá certo? É até engraçado, porque normalmente a gente tem mais músicos na plateia, porque é muito normal de que você faz... É que você deve ter algumas outras atividades criativas, tá certo? Mas música é um exemplo interessante, todo mundo conhece. Você imagina... Fala um músico famoso que você gosta aí. John Lennon, tá certo? Você acha que o John Lennon... Tá certo? Ele tocava o quê? Guitarra? Eu só cantava. Ele tocava guitarra, né? Tocava guitarra. Você acha que o John Lennon chegava num show, tá certo? E ele inventava uma nova música, e ele chegava no show e falava assim, galera... Eu criei uma nova música, eu vou tocar para vocês pela primeira vez aqui, eu nunca toquei ainda, deixa eu pensar como é que toca a música. Você acha que ele fazia isso? Não. Os Beatles só se tornaram os Beatles porque eles foram lá num festival em Hamburgo, alguma coisa assim, e passaram meses praticando, e praticavam muito. Tá certo? Qualquer pessoa que faz atividade criativa pratica pra caramba.
E nós, desenvolvedores, a gente acha que a gente pode simplesmente chegar um belo dia, né? Vou fazer um software novo aqui. Sai lá e programando e beleza, e sem nenhuma prática, sem nada. Praticar é fundamental. Praticar é fundamental. Você fala assim, mas praticar o quê? Se cada software que eu vou fazer é um novo software. O que eu vou praticar? Você tem milhares de coisas que você precisa praticar. Por exemplo, qual é a ideia que você usa? Não, qual é a ideia que você usa? Você usa Eclipse, qual é a ideia que você usa? Visual Studio, tá certo? Você usa uma ferramenta. Na verdade, você usa dezenas de ferramentas todos os dias do seu trabalho. Você usa uma IDE, você usa um repositório de código, talvez o Git, você usa uma ferramenta de automação, talvez o Jenkins, tá certo? Você usa centenas, dezenas de ferramentas no seu dia a dia. E você conhece as suas ferramentas? Você conhece os códigos de atalho do teclado das suas ferramentas? Tá certo? Né? Você sabe fazer as coisas sem precisar ficar olhando o teclado, sem ficar pensando o que é? Se eu perguntar isso para o seu videogame, eu tenho certeza que você conhece muito bem o teclado do seu videogame. Tá certo? Você sabe exatamente onde tem que apertar para fazer o quê, sem nem ter que pensar. Mas na sua ideia você não sabe. A sua ideia é quando você fala assim, tem que refatorar alguma coisa. Refatorar, qual é o menu mesmo que eu tenho que refatorar? Aí você está procurando os menus. Toda vez que você vai no menu, na sua IDE, toda vez que você vai no menu da sua IDE, você acabou de causar uma coisa altamente traumática. Você interrompeu o seu processo criativo do seu cérebro. Você está no meio da codificação, você foi no menu, você interrompeu o seu processo criativo. O seu cérebro não sabe mais onde você está, não sabe mais o que você está fazendo, não sabe mais, ele mudou de contexto, e quando você voltar para o seu código, ele tem que repensar de novo o que você está fazendo. Tá certo? Isso é equivalente ao cara entrar lá para tocar uma música no show e ficar pensando qual que é a corda que eu tenho que apertar mesmo, qual que é o acorde, tá certo? Você não tem que estar, no momento que o cara está no show, é o momento que ele está fazendo aquilo de... Ele não está pensando no que ele está fazendo. Tá certo? A música está decorada, a letra decorada, os acordes estão decorados, o movimento das mãos está decorado, tá certo? A dança está decorada, ele não pensa em nada disso. Ele está lá para curtir o show. Tá certo? Ele está lá para interagir com as pessoas, ele está lá para fazer o que ele estava lá para fazer o show dele. E nós, desenvolvedores, o nosso momento do show é a hora que a gente senta fazer código. Essa não é a hora para a gente ficar descobrindo como a nossa ferramenta funciona. Essa não é a hora para a gente ficar aprendendo como é que os teclados funcionam. Não é a hora para a gente ficar descobrindo como é que eu faço um if para percorrer uma collection mesmo. Como é que eu tenho que usar o date and time? Essa não é a hora para você ficar pensando e descobrindo como é que você usa as coisas. Essa é a hora para você aplicar a sua criatividade. Portanto, é seu trabalho, desenvolvedor, praticar. Praticar, 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 praticar. O tempo que você puder. Ah, Bruno, mas eu não tenho tempo para praticar. Tá certo? O que a galera faz? Você chega lá, você aperta compilar e vai tomar um café, né? Não é assim? Não, meu, você aperta compilar e naqueles 5 minutos da compilação, abre a sua IDE e vai praticar uma coisa que você não fez ainda. Tá certo? Quando a galera do escritório fala assim, e aí, meu, vamos lá dar uma fumadinha lá fora? Não, eu vou, enquanto vocês vão fumar, eu vou ficar esses 10 minutos que vocês vão lá fora fumar e eu vou ficar aqui praticando. Certo? Eu vou fazer um code kata, eu vou fazer um código, vou fazer um if, um loop aqui numa collection, eu vou estudar uma nova API, tá certo? Cada momento que você puder praticar, isso vai permitir o quê? Que você, na hora que você estiver de fato trabalhando, de fato tendo que ser criativo, de fato tendo que resolver um problema, você possa pensar no problema e não na construção da linguagem, e não na API, e não no seu teclado. Certo? O seu cérebro não é muito bom em fazer multitasking. Certo? E tem uma outra coisa interessante do cérebro, que é o seguinte. O nosso cérebro, ele é um gastão de energia, né? Ele consome 20% da energia do nosso corpo. Então, se ele fosse de fato um gastão de energia, você não conseguia levantar da cama.
Então o seu cérebro, ele economiza energia pra caramba. Ele é super bom em economizar energia. Então como é que ele funciona? Toda vez que você quiser aprender uma coisa nova, ele diz não. Tá certo? Você quer aprender uma coisa nova, a primeira coisa que o cérebro diz não. Eu não preciso de nada novo. Tá certo? Eu não quero saber. Por quê? Aprender coisas novas gasta energia. Eu não gosto de gastar energia, não quero aprender nada novo. É a primeira coisa que ele faz para você. Aí, é seu trabalho obrigar o seu cérebro a aprender alguma coisa nova, porque ele não quer. Tá certo? Aí você força. Pode ser uma linguagem, pode ser uma língua estrangeira, pode ser uma nova ideia, não interessa. Seu cérebro não quer. É por isso que a gente aprende uma linguagem na vida e não quer aprender nunca mais outra, né? Por quê? Porque o nosso cérebro não quer aprender. Isso é o medo do cérebro, não tem problema. Aí, você obriga o seu cérebro. Obriga. Se você não obrigar, ele te obriga a parar. Então é seu trabalho obrigar o cérebro a fazer o que ele não quer. E aí você obriga. Até uma hora que o cérebro fala o quê? Porra, meu, você não vai parar de me obrigar? Então eu vou aprender essa porra. Tá certo? Porque eu vou aprender e vou parar de gastar energia. E aí o cérebro monta todas as ligações que você precisa para você não mais ter que pensar naquele assunto. E você sabe muito bem como é que isso funciona. Porque quem dirige aqui? Todo mundo dirige. Tá certo? Então você sabe que quando você começou a dirigir era um saco. A marcha para cá, o pedal ali, o espelho para lá. Como é que é esse negócio mesmo? Certo? Hoje em dia, você sai do seu escritório, está meio cansado, ou está com um problema na sua cabeça, você sai do escritório e de repente chegou em casa. Você nem conhece, você não consegue pensar no caminho. Você não consegue lembrar de nada que aconteceu no caminho inteiro. Tá certo? Por quê? Porque o seu cérebro simplesmente levou você do trabalho até em casa, sem você nem pensar. É isso o cérebro no processo automático. Tá certo? É óbvio que uma atividade criativa não pode acontecer no processo automático. É óbvio. Mas se você ficar interrompendo a sua atividade criativa para pensar no teclado, para pensar na IDE, para pensar não sei no quê, tá certo? Essas coisas têm que ser automáticas. Você não pode ficar gastando tempo nem energia para pensar aonde está o teclado, aonde está o não sei o quê. Certo? Praticar. Absolutamente fundamental que a gente saiba praticar. Certo? Qualquer coisa que você queira praticar está valendo. Certo? Principalmente, então assim, duas ideias simples, né? Algumas ideias simples. Cold katas. Cold katas são exercícios, quem pratica arte marcial sabe que é um kata. Né? Todo mundo aqui assistiu como é que é a história lá do tira-casaca, ou casaca lá, fugiu o nome lá, o Karate Kid, obrigado. Certo? Eu ainda sou da época do cara que ele pintava a cerca, né? Aí hoje em dia o cara tira o casaco, põe casaco. Mas a mesma coisa, certo? O que é um kata? Kata é um movimento de luta, né, de artes marciais, que você repete, até que você faça automaticamente. Aquele movimento inteiro fica automático. Isso permite que você vá para a luta, que é o momento do seu show. Na hora da luta, você está prestando atenção no seu oponente, você está pensando na sua estratégia, você está pensando em um monte de coisa, você não está pensando nos movimentos. Você não fica pensando, agora eu vou pegar esse braço aqui e levar até aqui. Não, isso é automático, porque o cérebro já aprendeu. A mesma coisa, então cold katas são técnicas e estratégias para você fazer a mesma coisa com código. Vale a pena. Outra coisa, o pessoal fala assim, mas eu não gosto, eu não tenho tempo, tá certo? Ou ficar praticando é um saco, né? A gente gosta de quebra-cabeça, né? Você gosta de fazer cubo mágico, né? Então vai fazer puzzles. Toda linguagem de programação tem dezenas, centenas de puzzles, de quebra-cabeça. Tá certo? Vai fazer quebra-cabeça. Quando você quiser se divertir, quiser descansar, pega lá dezenas de quebra-cabeça na internet e vai resolver. Isso te ajuda a praticar em todas as suas partes. Tá certo? Então, algumas coisas bacanas. Então, esse é o nosso primeiro erro aqui. O erro número 4, que o desenvolvedor comete, que impede a gente de crescer na nossa carreira. Ops, botão errado. Só focar na tecnologia. A gente está falando aqui de praticar, e aí a gente leva isso ao extremo. A gente passa o dia inteiro só pensando em tecnologia. Tá certo? A gente só lê livro de tecnologia, a gente só faz negócio de tecnologia, a gente só pensa em tecnologia, porque a gente acha que
para eu ser o melhor desenvolvedor do mundo, eu preciso saber o cara que sabe mais, o cara que manja mais, tá certo? A gente só foca na tecnologia. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. A tecnologia é fundamental. Sem a tecnologia, sem conhecer sem conhecer Java, sem conhecer .NET, sem conhecer PHP, você não entra nem no jogo. Tá certo? Sem isso, você nem participa disso aqui. Você não entra nem no jogo. Então você tem que conhecer, e tem que conhecer bem, e tem que conhecer muito. Fato. Agora, se você ficar preso só na tecnologia, você não cresce na carreira. Infelizmente, se tudo que você fizer for ser o cara da tecnologia, você é o cara, né, que não conhece pessoas, não faz amigos, não participa das atividades, você não se envolve, tá certo? E aí as suas chances pela carreira vão para o saco. Tá certo? Com raríssimas exceções, e mesmo essas raras exceções ainda tem alguma outras coisas por trás, praticamente ninguém cresce sendo só um tecnologista. Você precisa, né, dar uma dica para você aqui, por exemplo. Certo? Muita gente, né, você fica lá, quem aqui fica procurando, quem aqui está procurando emprego? Uma nova, ninguém vai levantar a mão, obviamente, né? O chefe está do lado, a Carla está aqui, né? Tá certo, a Carla está aqui, ninguém vai levantar assim. Mas, fazer uma pergunta assim, quem já procurou emprego em algum momento, né? É isso aí, tá certo? Né? Alguma vez você vai procurar emprego, mais fácil, tá certo? Né? E aí você vai procurar emprego, você procurou emprego aonde? Oi? Você procurou emprego aonde? Oi? Serviu? O que é Serviu? Ah, o site Serviu. E o que tem no site lá? É emprego só de... Olha lá. Vai lá, não está funcionando. É um site só de vaga de... Site só de... Tem muita vaga legal lá? Pra caramba, né? Deixa eu contar um segredo pra você. Qual que chama o site? Serviu. Serviu. Contar um segredo pra você. Quando... Você sabe qual é a vaga que aparece no Serviu? Ou em qualquer outro site de emprego? A vaga que aparece lá é a vaga que o cara ainda não conseguiu preencher. Isso é importante. A vaga que ele não conseguiu preencher, quando ele perguntou pro time dele quem que eles indicam, tá certo? Eles conhecem pessoas do mercado que eles já entraram em contato e estão oferecendo a vaga para esses caras. Desculpa. Quando ele não conseguiu ninguém, a vaga vai para o Serviu. Ou seja, as melhores vagas de emprego nunca aparecem no Serviu. Tá certo? E pior, tem um grande amigo nosso, né, que normalmente faz essa palestra comigo, Edson Yanaga. O Edson Yanaga trabalha hoje na Red Hat, uma vaga fantástica. Fantástica, uma posição maravilhosa. Você sabe quando que a posição do Edson Yanaga foi parar na internet? Vocês sabem quando que foi? Depois que ele tinha aceito o emprego. Ele já tinha aceito o emprego, aí o chefe dele abriu a vaga dentro do RH, e aí quando ele abre a vaga dentro do RH, o RH, por obrigação, vai lá e coloca a vaga na internet. Mas a vaga dele, ele já tinha aceito a vaga. Tá certo? Então, as melhores vagas de emprego vêm do seu networking, vêm das pessoas que te conhecem, vêm das palestras que você deu, vêm das pessoas que te encontraram online. As melhores vagas, lembra aquela piadinha que a gente falava, que você tem que ter QI para conseguir bom emprego? Totalmente verdade, você tem que ter indicação. Isso é a realidade da vida. Então, se você é o cara só da tecnologia, e você não tem amigos, você não participa de rede social, as pessoas não sabem o que você faz, as pessoas não te conhecem, você não dá palestra, não escreve artigo, não sei o quê, o que acontece? Você fica com o que sobrou. E se você quer crescer na carreira, ou você não quer ficar com o que sobrou. Certo? Você quer ser o cara que vai ser chamado primeiro. Tá certo? Você quer ser o primeiro cara a ser considerado para você ter a oportunidade dos melhores empregos, das melhores oportunidades. Os melhores projetos, etc, etc. Tá certo? Então, é fundamental que a gente saiba fazer mais do que só tecnologia. Isso é um problema, porque somos todos nerds. Tá certo? Então a coisa mais comum hoje, apesar de estar meio lotado hoje, a gente vê a seguinte, ó. Como é seu nome? Tem o Marcos aqui. Aí tem uma cadeira vazia. Aí tem o Douglas. Eu acho que o Marcos e o Douglas não se conhecem.
Porque se eles conhecessem, não tinha cadeira vazia no meio. Aí atrás deles aqui, como é seu nome? O Alan. Aí tem o Alan que tem uma cadeira vazia de um lado, outra cadeira vazia do outro. E ele está sozinho ali. Tá certo? Aí tem um cara sentado no canto aqui, que ele não podia mais ir para lá, porque tem uma barra de ferro. E tem uma cadeira vazia do lado aqui, tá certo? Que ele botou a mão em cima da cadeira para ninguém sentar, para ter certeza que eu vou ocupar o espaço aqui. Eu sei, eu entendo, eu sou nerd que nem vocês. Eu sei que a gente não tem coragem de falar com o cara do lado. Tá certo? A gente nunca tem coragem de falar com o cara do lado. Você sabe qual é a diferença entre o nerd introvertido do nerd extrovertido? É que o nerd introvertido, ele olha para o pé quando fala com você. O nerd extrovertido, ele olha para o seu pé quando fala com você. Tá certo? Então nós somos todos nerds introvertidos, a gente não tem coragem de falar com ninguém, e a gente perde a gigantesca oportunidade. Tá certo? A gente não se expõe, não aparece, não fala com as pessoas, né? Então fala com as pessoas. Ó, esse é o Douglas, certo? Esse é o Marcos, né? Esse ali é o Alan, tá certo? Né? Vira para lá, fala com o Alan aí, ó. Alan, isso, tá certo? Fala com o cara do lado aí, meu, que você não conhece, tá certo? Né? Olha quantas pessoas você não conhece, isso, aproveita. Você não falou com o cara do lado, já conhece ele, né? É, eu percebi, tá certo? Né? E o cara do outro aí, conhece o cara do lado, né? Todo mundo se conhece nessa fileira, é isso? Então, vou dar uma coisa para vocês, galera, vocês estão na Campus Party, tá certo? Para conhecer pessoas, aproveitem aqui o momento para conhecer pessoas, fazer amizade, porque isso pode mudar a sua vida. Isso pode mudar radicalmente a sua vida, tá certo? E tem uma outra coisa, a Yara Senger, ela adora usar um ditado, que ela diz o seguinte: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Mas isso não é uma ameaça. Isso é um desafio. Tá certo? Se você quer ser um bom desenvolvedor, ande com bons desenvolvedores. Tá certo? Se você quer ser um bom palestrante, ande com bons palestrantes. Né? O cara fala assim, meu sonho é ser um grande desenvolvedor. Aí você vai no Twitter dele, ele só fica seguindo comediante, fica seguindo jogador de futebol, fica seguindo músico. E os desenvolvedores, cadê? Sei lá, tá certo? Eu tenho, sei lá quantas mil pessoas no meu Facebook, e você fica lá vendo o timeline da galera, tá certo? E só tem bobagem. É todo mundo desenvolvedor. A única razão para o cara querer ser meu amigo no Facebook é porque o cara é desenvolvedor. Tá certo? Né? Só tem desenvolvedor, mas você vai ver o timeline dos caras, é só bobagem. Tá certo? E se você só fala bobagem, você só anda com gente que fala bobagem. Tá certo? Se você só segue gente que fala bobagem, você só retuita bobagem. E a sua carreira está onde? Facebook, Twitter, LinkedIn, tá certo? Isso é a sua carreira. Pô, Bruno, quer dizer que eu não posso falar nada pessoal? Não é isso. Óbvio, pessoal faz parte de quem você é também. Agora, uma coisa é você falar coisas pessoais, mas você ter um foco de carreira. Outra coisa é você só falar coisa pessoal e ninguém se interessar por você. Tá certo? Porque se você só fala da sua vida, quem se interessa por você? A sua mãe. Tá certo? Só. Mais ninguém. Né? Talvez a sua avó, a sua tia, né? Depende de quão próximo da sua família você é. Tá certo? Às vezes nem esses. Né? Então, se você quer ser, a gente vai falar de foco daqui a pouco. Assim, mas se você quer ser reconhecido, você tem que... Outra coisa interessante. Todo mundo acha que eu primeiro preciso aprender para ser. Né? Qual é a diferença entre o cara que sabe... Qual é a diferença entre um bom palestrante e o cara que faz tudo que um bom palestrante faz? Qual a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Tá certo? A diferença entre um bom palestrante e o cara que faz tudo... Qual a diferença entre um bom desenvolvedor e o cara que faz tudo que um bom desenvolvedor faz? Nenhuma. Tá certo? Se você quer ser um bom desenvolvedor, faça o que um bom desenvolvedor faz. Tá certo? Vá lá, segue bons desenvolvedores, leia livros sobre bons desenvolvedores e faça o que os caras fazem. Tá certo? Porque se você fizer o que um bom desenvolvedor faz, você vai ser um bom desenvolvedor. Se você fizer o que um bom palestrante faz, você vai ser um bom palestrante.
Certo? Tem uma frase em inglês, tá certo? Que é engraçado, que é o seguinte: fake it until you make it. Finja até você conseguir. Agora não é assim. Se eu vou ser um bom palestrante, então eu vou fazer o que um bom palestrante faz. Eu vou lá, eu vou pro evento, vou ficar de boa, vou dizer que eu cobro R$2.000 10.000 para dar palestra. Não é isso. Você vai lá fazer o que um bom palestrante faz. Você vai praticar, você vai dar palestra em um monte de lugares, você vai fazer o que um bom palestrante faz. Certo? Então, é a mesma coisa do bom desenvolvedor. Então, ou seja, só focar na tecnologia é um problema. A gente precisa fazer mais do que isso, senão a gente vai ficar para trás. E detalhe, uma coisa interessante. Todo mundo, olha ao seu redor aqui, todo mundo que está aqui ao redor, são todos desenvolvedores. Você imagina o que vai acontecer se todos esses caras aqui fizerem essas coisas e você não? Né? Tá certo? Agora imagina se ninguém fizer e só você fizer. Que é a realidade. Eu vou contar a realidade, que é o seguinte: tem uma outra coisa interessante que é assim. Toda vez, eu estou falando aqui, tem várias pessoas fazendo assim, né, com a cabeça e tudo mais. Mas vou contar uma coisa para vocês. Você sabe quanto tempo você tem entre você concordar que uma coisa é boa para você e o seu cérebro começar a dizer você não vai fazer isso? Quanto tempo você tem? 5 segundos. Você tem 5 segundos para ouvir uma coisa aqui e tomar uma atitude física. Senão o seu cérebro já começa a dizer, não, isso não vai funcionar para você. Isso aí é o Bruno falando, mas o Bruno, ele começou com Java quando o Java estava no comecinho. Você não tem essa oportunidade mais, já passou. Ah, mas ele está falando isso, tá certo? Mas ele, sei lá, ele teve sorte na vida, você não tem. Ah, o Bruno deve ser rico, milionário, ele tem todo o tempo do mundo, você não tem. O seu cérebro começa a inventar um monte de razões para você não fazer. Tá certo? Então você tem 5 segundos. 5 segundos para quê? Para pegar um lápis, uma caneta e escrever, o celular e dizer, eu vou fazer isso. 5 segundos. Então quando você estiver prestando atenção, escolha a coisa que você acha importante e anota, eu vou fazer isso amanhã. Não, eu vou fazer isso um dia. Fala assim, amanhã eu vou gastar 5 minutos fazendo isso. E essa é a sua chance de fazer isso amanhã de verdade. Tá certo? Porque senão você não vai fazer. Né? E eu estou falando isso, e eu vi pouquíssimas pessoas, que eu não vou levar, não vou nem dizer quem é, mas eu vi pouquíssimas pessoas pegando o celular, pegando a caneta, porque um monte de gente não pegou nada, e não vai fazer nada. Certo? É verdade, não estou brincando com vocês, presta atenção e anota, tá certo? Porque isso faz uma diferença gigante para a sua vida. Não fique envergonhado que você é o único cara que está tirando isso, porque se você for o cara que faz e ninguém mais fazer, a sua carreira que vai crescer. Tá certo? Então, só tecnologia não é suficiente. Terceiro erro número 3 que os desenvolvedores fazem, que impedem nossa carreira de crescer. Não compartilhar. Tá certo? É o desenvolvedor que aprende, e aprende, e aprende, ele acha que ele está ficando melhor, tá certo? Aí o cara do lado pergunta assim, pô, como é que faz isso? Ah, sei lá. Né? Eu morei muito tempo em Curitiba. Curitiba, tem algum curitibano aqui, não? Não. Curitiba é o povinho difícil. Alguns dos meus melhores amigos são curitibanos. Depois que você quebra aquela barreira, são pessoas fantásticas. Mas chega na rua, você fala assim, você conhece a rua tal? Ah, não sou daqui. O cara mora lá há 50 anos, não sou daqui. Tá certo? Aí você anda uma quadra, a rua é a próxima quadra. Não é possível que o cara não sabia. O cara nunca te responde. Né? E assim que a gente é também. Tá certo? Só que a gente não dá desculpa, eu não sou daqui. A gente diz, eu não sei. Ah, eu não sei o suficiente para poder compartilhar. Ah, eu preciso estudar mais para poder falar alguma coisa. Ah, mas esses caras estão dando palestra aí, esses caras já fazem isso há muito tempo. Um dia, isso é a coisa que a gente mais ouve. Não, um dia eu vou ser que nem esse cara lá. Um dia eu vou fazer isso. Um dia quando? Você vai começar como? Você vai começar fazendo o quê?
Você não vai chegar dando palestra na Campus Party para um monte de gente no palco principal, tá certo? Sem nunca ter falado com o teu amigo do lado. Tá certo? Isso não acontece assim, essas coisas não acontecem magicamente. Lembra da história dessa, não só tecnologia? Qualquer uma dessas coisas existe esforço para você fazer. Tá certo? Então, você precisa decidir quais são as coisas que são importantes para você e aprender a compartilhar. Compartilhar o quê? Compartilhar o seu código, compartilhar o seu conhecimento, certo? Compartilhar as suas dicas, compartilhar alguma coisa que você aprendeu. Assim, eu acho que o maior desafio é como fazer isso sem deixar as pessoas dependentes, porque é um inferno também. Você ensina uma vez, o cara, como é que faz? Não funciona não, como é que faz? Porra, eu virei noite para aprender, vai fazer também, e qual que é o meio termo, entendeu? Essa é a desculpa mais esfarrapada do planeta. Você não está aprendendo por causa do cara, meu. Se o cara é um preguiçoso, dane-se ele. Você está aprendendo por sua causa. Não! Isso é uma outra questão. Não deixa trabalhar é uma outra questão. Agora, essa história de falar assim, mas o cara é preguiçoso, vem perguntar para mim. Você está compartilhando porque você quer melhorar a sua carreira. Observe que existe um erro, tá certo? Eu sou um cara que acha que a gente tem que fazer coisas pelos outros. Tem que fazer coisas pelos outros sem esperar nada em troca, tá certo? Né? Você tem que fazer muita coisa pelos outros. Em toda a sua vida, tá certo? Você tem que fazer doação, tem que fazer coisa na sua igreja, tá certo? Tem que fazer coisa no seu grupo de usuários, você tem que fazer coisas. Agora, eu também sou realista de que faz parte de você fazer coisas para os outros que essas coisas sejam boas para você. Tá certo? Faz parte, né? Então, você vai ensinar porque é bom para você. Se o cara é preguiçoso e não quer aprender, o problema é dele. Agora, é óbvio que se ele está te atrapalhando, essa é uma razão a mais de se compartilhar. Tá certo? Porque se o cara está te atrapalhando, você fala assim, leia o meu blog. Certo? Se você já pegou aquele negócio, você já falou uma vez, você já escreveu no blog, lê meu blog, tá lá. Certo? Vai na Wiki, é o que eu faço também. Vai na Wiki, vai na Issue, tá certo? Mas para isso, você primeiro precisa compartilhar, porque você precisa ter escrito na Wiki, precisa ter escrito no blog. Porque tem um monte de gente que fica achando, ninguém me deixa trabalhar, mas na hora de ir lá escrever a porra do documento, não faz. Por quê? Porque quer ser o maioral. Todo mundo depende de mim. Eu não posso nem tirar férias nesse projeto, porque se eu tirar férias, ninguém sabe o que fazer. De quem é a culpa? Sua. Tá certo? Porque se você deixou com que todo mundo dependesse de você, porque você não escreveu, você não explicou, você não ensinou, tá certo? Né? Então faça isso por você, se não quer fazer pelos outros. Tá certo? Eu estava assistindo a palestra de um professor esses dias, um cara fantástico. E ele falou o seguinte, fizeram uma pergunta para ele na palestra, e ele falou o seguinte, eu não vou falar desse assunto. Ele falou assim, a pessoa fez duas perguntas. Ele falou assim, a primeira pergunta eu não vou responder, porque eu já escrevi sobre isso. E eu não sou papagaio para ficar aqui repetindo. Então, se você quer saber disso, você vai ler o que eu já escrevi. A sua segunda pergunta eu só vou responder porque eu não escrevi. Mas agora que você perguntou, eu vou escrever para não ter que responder de novo. Esse é o espírito. Certo? Compartilhe. Tá certo? Compartilhe, principalmente, compartilhe o seu código. Quem aqui tem conta no Twitter? Quem aqui tem conta no Facebook? Quem aqui tem conta no GitHub? Opa, muito bom, tá certo? Conta no GitHub, tá certo? Você pode ter conta na sua rede social o que você quiser, mas conta no GitHub, o site de compartilhamento de código, você tem que ter. Menos a Carla. A Carla, se ela não quiser, ela está liberada. Tá certo? Né? Mas ainda assim, aposto que a Carla se beneficiaria de ter uma conta no GitHub. Tá certo? Porque é lá que ela vai encontrar desenvolvedores para poder contratar. Né? Então, compartilhe código com os outros, o que você faz, tá certo? Compartilhe código dos outros, né? Certo? A gente vai falar um pouco mais de open source, de GitHub já. Mas é fundamental que você aprenda a compartilhar. Tá certo? Aí fala assim, mas eu não sei o suficiente, essa desculpa mais de toda. Eu não sei o suficiente. Tá certo?
quando a gente não sabe o suficiente, se você estudou uma semana, o cara falou assim, pô, eu virei noite aprendendo. Você virou noite aprendendo? Eu te garanto que se você virar uma noite aprendendo, você consegue dar uma palestra de 15 minutos no dia seguinte no seu trabalho, resumindo a sua noite inteira que você virou aprendendo. Compartilhar. Fundamental. Tá certo? Né? Vamos lá que eu estou um pouquinho atrasado, senão a gente vai... Bem, pessoal, eu estou falando um monte de coisa, quem tiver pergunta vai perguntando, senão a gente não vai ter tempo perguntando no final. Vamos lá. Ops. Quarto erro. Erro número 2 que o desenvolvedor comete, que impede a gente crescer na nossa carreira. Falta de foco. Foco é fundamental. Você tem que ter um foco. Então eu tenho que aprender uma única linguagem e focar nessa única linguagem? Não. Você tem que ter um foco na sua carreira. Tá certo? Você tem que ter um foco na sua carreira. Deixa eu contar uma coisa para você. Gustavo, tá certo? Fala com a Carla. Carla, contar um segredo para você. Isso é para começar perguntas, não é isso? Oi? Para acabar, não, porque eu tenho até 9h30. Então, é 9h15? Então beleza. Então tá bom. Então, minha palestra é menos tempo do que eu esperava. Carla, contar um segredo para você. Não fique chateada comigo, tá certo? Mas já que peguei você para Cristo hoje mesmo, eu vou continuar aqui. Ninguém se importa com você, Carla. Essa é a verdade para todos nós. Ninguém se importa com a gente. As pessoas só se importam com o que a gente pode fazer por elas. Percebeu a diferença? Sutil, mas importante. Tá certo? As pessoas se importam com o que você pode fazer por elas. Então, se na primeira conversa, se você não mostrar como é que você pode ajudar aquela outra pessoa, ela não vai estar interessada em você. Então, se você quer atrair pessoas interessantes para vir falar com você, você precisa ter um foco na sua carreira. Tá certo? E a gente vai falar mais, ainda tem mais 2 palestras aqui hoje, que a gente vai falar com o Isidro, que eu vou falar um pouco mais disso, então eu vou fazer bem rapidinho. O foco é o seguinte, repitam comigo, eu ajudo, pontinho, pontinho, a fazer ou conquistar, pontinho, 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 para que ele tenha, pontinho, pontinho, pontinho. Preencha essa frase. Prazer, Marcos, eu sou o Bruno. Eu ajudo desenvolvedores a crescer na carreira para que eles tenham projetos bacanas para trabalhar. Certo? Na hora que eu falei isso para o Marcos, você é desenvolvedor? Você quer crescer na carreira? Quer trabalhar em bons projetos? Todo mundo quer fazer alguma coisa, todo mundo quer conquistar alguma coisa. Se você se apresenta dizendo como é que você ajuda, o que poderia acontecer? Carla, meu nome é Bruno, eu ajudo desenvolvedores de software a crescer na carreira para que eles trabalhem em bons projetos. Você é desenvolvedor de software? Ela não está interessada em mim, vai embora. Beleza, normal, tá certo? Porque não é todo mundo que vai se interessar pelo que eu faço. Agora, se ela for desenvolvedora, se ela trabalhar com desenvolvedor, se ela conhecer um desenvolvedor, tá certo? Se na empresa tiver desenvolvedor dela, se o namorado ou o marido dela for desenvolvedor, tá certo? Né? Se ela tiver um desenvolvedor na família, qualquer uma dessas situações, ela, opa, eu estou interessado no que você tem a falar. Agora, se eu falar para ela assim, Carla, meu nome é Bruno, tá bonito o dia hoje, né? Ela fala assim, tá bonito, beleza. E aí? Tá certo? Não tem conversa, não tem futuro, não tem nada. Então, você precisa ter um foco. Eu ajudo pessoas a fazer algo para que elas tenham algo. Eu ajudo pessoas a fazer algo para que elas tenham algo. Essa frase é uma frase que você tem que responder. Você tem que saber o que é que você ajuda as pessoas. Qual é o seu foco de carreira? Porque esse foco é fundamental para tudo. É fundamental para o seu Twitter, é fundamental para o seu Facebook, é fundamental para o seu GitHub, é fundamental para que empresa você vai trabalhar, é fundamental para que startup você vai começar, é fundamental para a conversa aqui na campus. Se você não tem um foco na sua carreira, você é um cara que ninguém está interessado por você, e você não quer ser isso.
A verdade é que você quer ser a pessoa mais importante em uma área, qualquer área que seja essa. Escolha o seu nicho e seja a pessoa mais importante do nicho. Eu já estourei aqui, mas eu vou só terminar rapidinho. E o último erro que o desenvolvedor comete, tá certo? É fazer sozinho. Não fazemos nada sozinho. Desenvolvimento de software é uma atividade colaborativa em grupo. Se você não sabe trabalhar em grupo, tá certo? Você é um mau desenvolvedor. Tá certo? Então, desenvolvimento de software... Como é que você aprende a trabalhar em grupo? Uma dica. Open source. Amanhã, eu e o Isidro, professor Isidro, vamos dar um workshop aqui. Tem que olhar a hora certinho. Tá certo? E vamos dar também uma palestra, tá certo? Onde a gente vai se aprofundar nesses assuntos. A palestra nós vamos falar de outras coisas, mas que vão se aprofundar no assunto de carreira. Então, venha no workshop, porque no workshop nós vamos dar várias dicas concretas que você pode fazer no seu dia a dia. Vai ter algumas coisas que a gente já falou aqui, mas, no geral, várias coisas diferentes. Mas aprenda a não fazer sozinho. Participe de um projeto open source urgente se você não participa. Porque o projeto open source é a melhor maneira de você construir o seu currículo, de você, de fato, se tornar um bom desenvolvedor. Porque é o lugar onde você vai encontrar outros bons desenvolvedores. Então, só para a gente ver aqui, esses são os 5 erros. Como é que a gente resolve eles? Tá certo? Pratique, mais que tecnologia, compartilhe, tenha foco na sua carreira e faça junto. Tá certo? Fundamental que você faça essas coisas todas, porque assim, a sua carreira não é só a tecnologia, certo? Essas coisas todas vão fazer uma diferença gigante. Te garanto que você focar nessas coisas, daqui a um ano, a sua carreira será uma carreira completamente diferente da carreira que é hoje. Só para terminar aqui as URLs, tá certo? Eu vou estar disponível aqui para responder pergunta, para ajudar, mas vou dizer uma coisa para vocês. Nesse site aqui, se você entrar nesse site, você tem acesso a uma série de vídeos. Uma das coisas desse site que você vai ter é o Career Secrets Checklist. Uma lista, um to-do para você crescer na carreira. Com passo a passo. Amanhã o nosso workshop aqui vai ser em cima dessa lista, esse to-do para você crescer na sua carreira. Estou à disposição para responder perguntas. Obrigado. Valeu!